e procrastinação. Então o que é sabotar? Sabotar é atrapalhar, é boicotar. É eu fazer algo, intencionalmente ou não, eu fazer algo que vai me prejudicar. O que eu estou fazendo para mim hoje que está me impedindo de acessar os caminhos e as realidades que eu desejo para minha vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A autossabotagem é uma coisa que a gente sempre faz. E muito curioso que mesmo a gente tendo consciência de que existe a autossabotagem, tendo consciência de que ela faz parte da nossa vida, às vezes ela acontece de maneira muito sutil. Então assim, gente, nos últimos anos, né, como professora, principalmente de jovens, quanto que eu respondi essa pergunta, né, eles perguntando para mim, professora, como que eu faço para parar de procrastinar? O que é procrastinar? Vou dar um exemplo, vou dar uma definição muito simplista, tá? Procrastinar é deixar para amanhã o que você pode fazer agora. Mas só que não, você deixa. E você deixa. Tem dois tipos de procrastinação, consciente e um que é inconsciente. Tem pessoas que precisam da pressão da última hora para poderem executar suas tarefas. Por exemplo, eu vou ter uma prova daqui 15 dias, eu vou deixar para estudar na véspera. Eu tenho que entregar um trabalho até o dia 30, no dia 29 eu começo. Tem pessoas que gostam, precisam dessa adrenalina, da procrastinação, do deixar para a última hora, para poder fazer um negócio legal. Nem que ela se mate, se arrebente. Ela gosta dessa adrenalina, ela precisa disso para o resultado final. E tem pessoas que procrastinam inconscientemente mesmo, sabe? Coloca um monte de coisas na frente, coloca um monte de desculpas, né? Quantas desculpas nós estamos escutando todos os dias para as pessoas não fazerem o que se requer? Então, por exemplo, se fizer uma tarefa, me planejei para fazer, porque essa tarefa vai criar muito para mim. Mas vai transformar mesmo minha vida, sabe? Eu vou ganhar muito dinheiro com isso, ou eu vou ter um relacionamento incrível, ou eu vou ter um trabalho super prazeroso. O que eu faço? Eu simplesmente não faço aquilo. Isso é literalmente autossabotagem, tá? Eu estou me sabotando porque eu não estou fazendo o que se requer. Mas por que eu não estou fazendo o que se requer? Porque eu não tenho tempo, ou eu estou dando desculpas e eu estou procrastinando. Percebem que procrastinação, que é o deixar para depois o que eu posso fazer hoje, está dentro da autossabotagem? É um dos mecanismos da autossabotagem, é o deixar para depois, é o procrastinar. Mas muito em nível inconsciente, né? O quanto que a gente sabe que se a gente desenvolver aquela tarefa que a gente se propôs, nossa vida vai mudar. Só que verdade, eu estou escolhendo verdadeiramente essa mudança? Então vamos entender um pouquinho desse processo, que é da procrastinação, que é da sabotagem. Então, para a psicologia, a autossabotagem, na verdade, é uma série, uma sucessão de comportamentos conscientes e inconscientes que nós criamos para me sabotar, para eu não conseguir atingir o meu resultado final. Para a psicologia, qual é a origem da sabotagem? Sempre primeira infância. Então, da concepção até 7 anos, mais ou menos, né? Não muito exatamente, mas é formado ali nesse período, na primeira infância, é formado o nosso conjunto de crenças, nosso conjunto de valores, que são informações que a gente recebe do meio em que nós estamos, do meio familiar, do meio educacional, dos amigos, das relações, né? Dos grupos aos quais nós pertencemos. A psicologia tem também os traumas. Gente, para criança tudo é muito grande. Então, às vezes, um tapa na mão, quando ela está fazendo alguma coisa que ela acha que é artístico. Uma vez meu filho chegou para mim, quando ele tinha, acho que uns 2 aninhos, tinha acabado de reformar e pintar a casa. Ele estava assim, num xodó com a casa, né? E quando eu cheguei em casa, ele foi lá no portão me procurar. Mamãe, vem comigo, vem ver o que eu fiz, que lindo que eu fiz. E a hora que eu entrei no quarto, assim, eu vi a parede toda pintada, né? Toda pintada. E eu falei assim, eu dei uma respirada fundo assim, ai filho, que lindo. Só que vamos fazer o seguinte, você não vai fazer mais as suas pinturas em outro lugar. Você só pode fazer nessa parede aqui. Vamos combinar assim? Foi a forma que eu encontrei de não cercear um processo criativo, né? Nem sempre a gente tem essa consciência na hora, né? E às vezes a gente briga, fala assim, ai, por que você foi fazer isso? Oh, meu Deus do céu, ô menino, você também não tem jeito, né? Felizmente, na hora, eu tive a consciência, né? Dei uma contornada na situação e tudo correu bem. E foi muito bom para ele, porque sempre ele foi muito criativo. Talvez isso tenha ajudado muito, né? Na questão da criatividade, dele ser estimulado na criatividade dele.
Bom, então, como tudo para criança é muito grande, às vezes com pouquíssimas coisas ela vai se traumatizar. Só que o trauma não é só na infância, tem também o trauma na adolescência. Então, todos esses traumas geram uma significância que pode ser diferente para mim e para o meu irmão, por exemplo, né? A gente tem famílias onde vários filhos reagem de maneira diferente a uma mesma educação, ao mesmo conjunto de genético, ao mesmo lar, às mesmas regras. Eles respondem de maneira diferente. Por quê? Porque a forma de perceber e a significância que eles dão para cada informação que eles recebem. Então, quando a gente dá uma significância muito grande para alguma coisa, aquilo se torna um padrão para nós. E na medida que se torna um padrão, fica ali um gatilho, que pode ser acionado em qualquer momento numa situação futura, por uma situação similar ou de associação. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do meu filho, né? Vamos imaginar que a hora que ele tenha mostrado toda a parede pintada para mim, eu tivesse falado assim, menino, por que você vai fazer isso? Nunca mais faça isso. Se aquilo foi significante para ele e se tornou um padrão, nunca mais ele ia pegar num pincel e nunca mais ele ia pensar em pintura, né? Cada vez que ele fosse ter que fazer uma atividade que envolvesse criatividade, o que ele ia fazer? Ele ia buscar no mapeamento cerebral dele, no programa de informações que ele tem, ele ia acionar o gatilho do não faça isso e muito provavelmente ele ia ser bloqueado no aspecto criativo. O que minha mente faz gatilho? Autoproteção, é autopreservação na verdade, né? Por que eu tenho um gatilho ali? Para que eu não repita essa situação numa situação futura. Então, aquilo é um lembrete para que eu não repita a frustração da primeira vez. E aí tem uma linha de psicologia que fala que todas as pessoas passaram ou passarão um dia por sentimentos de rejeição e de abandono. E se a gente for voltar naquela explicação que eu estava dando sobre o fato de tudo para a criança ser muito grande, quem nunca esqueceu o filho na escola, né? E qual é o filho que nunca, ele passou pela cabeça dele, nossa, não vou ver mais meus pais me abandonaram aqui, né? Por causa de um atraso, muitas vezes. Voltamos à significância. Tem gente que vai passar por isso e não vai atribuir uma significância para isso. Aí não vai ser esse gatilho de abandono que ele vai ter. Mas às vezes vai ser por um outro momento. Às vezes vai ser pela primeira paquera, né? E aí percebe que não foi muito bem sucedido. E aí vem o primeiro sentimento de rejeição. São gatilhos que nós vamos colecionando à medida que o tempo vai passando. Esses gatilhos que são para nossa autoproteção, chega um momento na nossa vida que a gente acaba usando esses gatilhos como mecanismo de repetição mesmo, né? Eles estão ali para a gente poder tomar decisões, fazer escolhas a partir deles. E é aí que mora o perigo, gente. Porque é aí que estão as crenças de limitação. Se eu funcionar a partir dos meus gatilhos, eu posso escolher a partir de crenças de limitação sempre. Isso não vai expandir minha vida. Mas duas questões que me chamaram muita atenção, né, com relação à autossabotagem, são dois processos que a gente usa muito no nosso dia a dia, nem que a gente não perceba. Primeiro, vitimização. Segundo, controle. O que é vitimização? Todas as vezes que eu estou me vitimizando, eu estou fazendo o quê? Eu estou manipulando as pessoas. Percebe? Não tem como não ser isso. É um mecanismo de manipulação. Todas as vezes que eu estou tentando controlar algo, alguém, ou ter autocontrole, eu estou fazendo uma tentativa em vão, porque o controle não existe. O controle é uma mentira dessa realidade. Nós não temos controle sobre nada, muito menos sobre nós. A gente se tranca de não expressar algumas emoções, muitas vezes, mas isso não quer dizer que nós temos controle sobre o que aquelas emoções vão ocasionar na nossa vida. Ainda para a psicologia, pessoal, a autossabotagem, ela pode provocar doenças como depressão, transtornos de ansiedade, estresse, obesidade, cardiopatias e até diabetes. Fazendo algo contra mim, eu estou também adoecendo. Tanto que eu estou fazendo mal à minha saúde, inclusive, né? Porque a saúde física, ela é só um reflexo. Toda doença, ela começa num desequilíbrio emocional. Depois, chega no corpo. Um dos mecanismos dentro da psicologia da autossabotagem é a procrastinação. Tem coisas que a gente procrastina que a gente não vai fazer nunca. Por exemplo, pular de paraquedas. Quem de fato voa?
Quantos dos bilhões de pessoas que existem no planeta voam de verdade? Vão para a ação de voar. Eu não tô falando de avião, tá? Tô falando numa situação mais ousada, né? Quantos vão voar? Poucos. Por quê? Porque a gente procrastina tanto na vida, a gente deixa tanto para depois, que muitas coisas vão passando, vão indo embora, e a gente acaba não realizando. Isso é bem padrão nosso. Mas assim, o que então a gente pode dizer que a autossabotagem tem a ver com a procrastinação e por que eu coloquei junto? Bom, a gente já viu então, por tudo que eu contextualizei aqui, que a procrastinação é um sintoma da autossabotagem, um sintoma bastante importante. Porque quando eu deixo para depois, quando eu procrastino qualquer coisa, eu estou me autossabotando. E naquele momento em que eu vou fazer aquilo ou que eu não vou fazer porque eu estou procrastinando, aquilo me parece impossível de eu conseguir realizar. Eu não dou conta daquilo. E aí, por que eu não dou conta? Porque eu tenho uma autoimagem de limitação. Eu me vejo não boa o suficiente para fazer aquilo. Então, vamos pegar o exemplo do voo aí, né? Eu tenho medo de altura, então... Mas um dia eu vou me libertar desse medo. Só que eu vou procrastinando. Até que eu tenha um motivo justo. Que não seja mais uma desculpa. Até que eu tenha 90 anos, eu falo assim, não, agora eu não posso mais porque o médico não me deixa voar. Percebe o que a gente faz com a gente? Quis dar esse exemplo bem simples, bem, sabe, até meio bobo, porque é nesses exemplos bobos que a gente percebe a complexidade das questões. O quanto que nós estamos deixando de fazer coisas que nos dariam muito prazer e nos deixariam nossa vida muito mais interessante, porque a gente não está se achando bom o suficiente, né? E aí a gente vai procrastinando até que aquilo se consuma como verdade para nós, né? Mas então, Lia, por que as pessoas se sabotam, na verdade? Bom, peguei aqui 2 motivos bem simples, tá? De acordo com a psicologia. Primeiro, porque tem essa autoimagem de inferiorização mesmo, que eu falei agora, né? Não se sentem merecedores, por exemplo, de voar, da sensação do voo. Então, elas vão deixando aquilo para depois. E segundo, por comparações, gente. Olha o que a psicologia vem trazer para nós. Cada dia que passa, as redes sociais são uma ferramenta extremamente importante de nós nos compararmos com outras pessoas, de fazermos comparações e com isso de nos diminuir. O quanto que, quando eu vejo que tem uma pessoa das minhas relações que consegue fazer a viagem que eu gostaria, mas eu não consigo porque eu estou procrastinando ou estou achando que eu não sou boa o suficiente para isso. Quanto que isso vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais inferiorizada, cada vez mais impotente diante da minha própria vida. Mas para a física quântica, a gente se sabota simplesmente porque a gente age, a gente escolhe a partir de padrões. Então a gente tem padrões limitantes aqui dentro da nosso conjunto de crenças, né, nossos registros. A gente tem padrões de limitação e a gente escolhe a partir deles, né? Simples assim, não tem muita elaboração. Agora para o Axis, vamos pensar aqui o que o Axis entende por autossabotagem. Primeira questão, para o Axis, nós criamos 100% da nossa realidade por meio dos pensamentos, sentimentos e principalmente das emoções. A forma como eu vibro é que está criando a minha realidade. Segunda questão para o Axis. Nosso conjunto de crenças é baseado em informações ou, entre aspas, julgamentos recebidos. Então, por exemplo, eu sou uma criança e eu recebo uma série de informações. É uma página em branco, eu vou recebendo informações e vai se criando a minha história. Então eu recebi uma informação lá que eu não sou boa o suficiente, não tenho criatividade artística, não nasci para isso. Tá? O que eu criei? Eu criei um padrão de limitação nesse aspecto. Eu criei uma crença limitante. Tá, daí vamos pensar ao contrário. Nessas informações que eu recebi uma informação que eu sou ótima em matemática, em cálculos, em números. Eu sou ótima nisso. O que eu estou fazendo? Eu estou registrando uma crença expansiva. É algo que vai me fazer criar com aquilo. A limitante é algo que vai me fazer criar menos. Ok? Por quê? Porque toda informação que eu recebo, na verdade, ela é um julgamento, né? Quando alguém me diz, você é bom ou você é ruim nisso, eu só estou passando pelo julgamento de alguém.
E, na verdade, a gente entende no Axis que julgamento é só um interessante ponto de vista. Porque eu vou julgar você de uma forma, a outra pessoa vai julgar de outra, a sua família vai julgar de outra, o seu chefe vai julgar de outra. São só interessantes pontos de vista. Será que esses pontos de vista definem você? Definem quem você é? Né? Terceira questão. Implantes distratores. O que é implante distrator? É tudo aquilo que distrai a gente do ser infinito que a gente é. Implantes distratores como o medo, a culpa, a dúvida, a insegurança, a raiva e um monte de outros implantes, pensamentos, sentimentos, emoções, nos paralisam, os implantes distratores. E eles impedem com que a gente haja, faça o que se requer. E aí, por causa disso, por causa desses implantes distratores, a gente procrastina. Eu não vou porque eu tenho medo, que é o implante distrator, tudo aquilo que tira você do poder que você é, que está por trás das escolhas que você faz. Então, por causa dos implantes distratores, a gente acaba procrastinando. Quarto, quando nós nos paramos, é porque nós estamos nos julgando ou estamos concordando com o julgamento de alguém sobre nós. Então, por exemplo, aqui eu dei o exemplo de ser bom em matemática, né? Então, quando eu me julgo boa em matemática, o que eu vou fazer? Eu vou fazer coisas que eu posso usar a matemática para me dar bem. Então, tudo bem, foi tudo contextualizado, mas como é que eu faço para parar com a autossabotagem? Para a psicologia, lembra que nós estamos fazendo tanto uma análise de acordo com a psicologia, estou usando um pouquinho de física quântica e também o Axis. Os psicólogos afirmam que o processo de cura de alguém que se sabota o tempo todo, em primeiro lugar, requer a consciência de que ele precisa receber um tratamento. E, em segundo lugar, fazer um tratamento. Que, dentro da psicologia, pode ser um acompanhamento, se for num nível mais leve, uma terapia, ou então até, às vezes, a procura de um psiquiatra ou de um profissional que possa dar alguma medicação para que a pessoa possa se ajustar a determinado padrão e eliminando essa programação de autossabotagem. Para o Axis, tudo é consciência. Então, se nós estamos presentes, se nós estamos conscientes, raramente nós vamos fazer escolhas que não estão criando mais para nós. Então, o que nós fazemos dentro do Axis, quando a gente percebe um comportamento de autossabotagem, simplesmente é ou fazer perguntas, que isso qualquer pessoa pode fazer, não precisa estar dentro da classe de barras, ou então a gente aplica ferramentas mesmo da classe de barras de Axis, né? Todas as vezes que você perceber que você está entrando no processo de autossabotagem, tem umas perguntinhas aqui para você fazer. Primeira pergunta, verdade, isso é meu? Sim ou não? É meu? O que eu vou fazer com isso, né? Só faz a pergunta, fica na energia aí da curiosidade. E se for não, envolva o remetente com consciência anexada. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos repetindo padrões que nem nossos são. Ou são de pessoas que embutiram esses padrões, né? E a gente comprou como verdade pra gente. Ou então a gente está captando aí as energias que estão no ar e isso nem é nosso. Segunda questão, extremamente importante. O que está por trás disso, né? O que está por trás dessa tentativa de autossabotagem, né? O que eu estou querendo com isso? O que está por trás disso? Sobre isso. Terceira pergunta, o que está certo sobre isso? Porque sempre a gente vai pro errado, né? Onde foi que eu errei, né? Para, gente. Para de ir pro errado. Vai pro movimento contrário. Se não está funcionando, vai pro movimento contrário. O que está certo sobre isso que eu ainda não considerei? Quarta questão. Como posso reconhecer a grandiosidade do meu ser infinito? Reconhecer. Eu faço criações e eu reconheço. Isso é importante. Senão eu paro as minhas criações. Grandiosidade. Eu sou muito maior do que eu imagino. Eu sou um ser infinito. A junção do meu corpo com o meu ser infinito, tudo pode. Estou dizendo assim, como eu posso reconhecer o meu poder? O poder que não está fora, não está em nenhum lugar, não está em ninguém. Está dentro de mim. Simplesmente dentro de mim. Quinta pergunta, como posso me libertar de todos os implantes que me distraem do poder de atualizar tudo o que eu desejo? Então, isso equivale a dizer o quê? Que eu não estou atualizando, tornando realidade aquilo que eu desejo, porque tem implantes distratores que estão me desviando do caminho, que estão me impedindo de reconhecer a minha potência criadora. Sexta questão, quanto tempo e energia estou gastando para me sabotar? Verdade, isso cria mais para minha vida? Verdade, cria mais para sua vida se sabotar?
Verdade, que ganhos secundários você está tendo quando você está escolhendo se auto-sabotar? 7ª pergunta. O que se requer que eu atualize para obter resultados grandiosos? 8ª questão. Eu posso sobrecriar tudo isso com total facilidade? Sobrecriar. O que é sobrecriar? Criar além desta realidade. Essa situação, né, com total facilidade. Porque, gente, você pode sobrecriar de N formas. Você pode sobrecriar com dificuldade. Você pode sobrecriar sofrendo. Você pode sobrecriar na dor. Mas você também pode sobrecriar na facilidade. E é sobre isso que o Access fala. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. A facilidade tem que ser uma escolha que nós fazemos a cada 10 segundos. Senão ela não se torna real na nossa vida. Queridos, eu vou ficando por aqui então. Gratidão por vocês estarem comigo. Se funcionar para vocês, se for contribuição para vocês, como seria vocês contribuírem compartilhando para outras pessoas? Porque, gente, isso é muito sério, né? E todo mundo faz. Desde criança todo mundo se sabota. Então, como seria se a gente pudesse eliminar isso, essa realidade? E nós, né, que ganhamos a consciência sobre isso, podemos fazer isso, né? Nós podemos ser agentes, molas propulsoras para mudar essa realidade na nossa vida e na vida das outras pessoas também, tá bom? Então, um beijo grande para todos, até a próxima!